A graça e a paz, queridas. É uma alegria estar aqui com vocês. Eu me sinto em casa neste lugar. Amém? E eu tenho certeza que o Senhor tem algo especial a ser liberado do trono dele para a sua vida nesse dia. E eu quero que você conecte sua mente ao trono dele. Porque a nossa maior luta é os nossos pensamentos e o nosso coração. Mas nós sabemos que a palavra ela tem poder, e quando você declara uma conexão direta ao trono dele, você se desliga de tudo aquilo que está ao seu redor. Então eu queria que você pudesse estar se preparando para isso agora. Pudesse estar ligando a sua mente, pedindo a Deus que trouxesse a luz do entendimento, que dilatasse o seu coração, para que você possa receber o que Deus tem para você nessa noite. Amém? O Senhor tem uma chave a ser liberada na nossa vida. Eu estava aqui ouvindo toda a ministração, e eu creio que Deus já falou tremendamente neste lugar. A porção dele, a unção dele foi liberada sobre este lugar. Mas nós entendemos também que existe uma luta no mundo espiritual. Tudo que o inimigo quer é que nós não venhamos a discernir o verdadeiro propósito desta noite. Assim como a pastora Maria de Jesus disse que esse dia já estava estabelecido desde a fundação. Esse dia já estava pronto para ser cumprido. E por mais que você venha se preparar para estar aqui, o realizar e o cumprir foi do Senhor te trazer a este lugar. Então eu creio plenamente que você pode ser uma bênção na vida do seu irmão que está do seu lado, você pode ser uma bênção na minha vida, e você pode receber do Pai para liberar essa bênção aonde quer que você esteja. A única coisa que necessitamos é que venhamos a receber a palavra não como mais uma informação ou uma comunicação, mas com o entendimento que nos dá a autoridade de estabelecer no mundo físico aquilo que o Senhor já manifestou no mundo espiritual. O poder da palavra falada é um poder da palavra manifestado no mundo físico. Então, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou no coração humano o que Deus prepara para os filhos que nele espera e que o amam. E eu sei que você espera nele. Amém? Existe algo que eu recebi sentada ali naquela cadeira, onde algumas mulheres hoje falaram com o Senhor: Senhor, restaura a minha alegria. Eu quero que o Senhor restaure a minha alegria. E eu quero dizer que o Senhor vai restaurar a sua alegria. Quando você entender o que ele fala em relação à alegria. Lá em Filipenses 4:4, ele diz: regozijai-vos, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. E ele diz: seja a vossa moderação conhecida de todos. Perto está o Senhor, e não andeis ansioso por coisa alguma. Em tudo, porém, seja conhecido diante de Deus as vossas petições, pela oração, súplicas e com ação de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, invada a sua mente, e guardará você e o seu coração. Eu quero fazer uma pergunta para você, que você possa responder aí com você mesmo. Você é feliz? Você consegue responder isso para você mesmo? Seu marido é feliz? Seus filhos são felizes? Seus pais são felizes? No livro de Provérbios ele diz assim que fala de uma mulher ditosa, aquela que traz paz e alegria para o seu lar. Quando Paulo escreveu alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo alegrai-vos, ele estava algemado, sendo perseguido, ele estava dentro de uma prisão. Alegria é uma ordem
imperativa de Deus. Ele diz: alegrai-vos. Alegria não é um substantivo, alegria é um verbo. Verbo no imperativo, portanto, não ser feliz é pecado. Porque ser feliz é uma ordem expressa de Deus. E ele diz: alegrai-vos. Alegria é a própria essência do reino de Deus. E o reino de Deus é alegria. É o evangelho que alcançamos. O evangelho que conhecemos. É as boas novas da alegria. O fruto do Espírito é de alegria. E a ordem de Deus é: alegrai-vos. No Senhor há força e poder. E ele diz: a alegria do Senhor é a nossa força. E quando nós nos alegramos nele, nós estamos estabelecendo um poder que vem do trono dele. Você pode ter problema na sua casa, na sua família, mas se Paulo está dizendo: alegrai-vos sempre, ele está dizendo que a alegria do crente não é só imperativa, ela é ultra circunstancial. É muito bom estar feliz quando tudo está bem, mas o grande desafio é ser feliz apesar de todas as circunstâncias. A alegria de Cristo não é um sentimento, não é uma emoção, não é um presente bom, não é a ausência de coisas ruins. A alegria de um crente é uma pessoa chamada Jesus. Então, a alegria do Senhor é a sua força. Independente de qualquer coisa que possa estar passando na sua vida, existe um mandamento, onde ele diz: alegrai-vos. Outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. Ele é fonte de água viva, ele é fonte inesgotável de amor. Ele é uma esperança viva, e tenha certeza que a alegria que você pediu nesta manhã, o Senhor vai transbordar no seu ventre. Porque ele diz que ele transbordará e fará com que flua no seu ventre fontes de água viva. Amém? Você está feliz de estar aqui? Sabe o que mais agrada ao Senhor? É um sentimento de gratidão. Queria que você pudesse expressar isso para Ele agora. Que nós possamos romper esse teto, que nós possamos romper esse céu, com esse sentimento sincero, feliz de alegria. Porque até aqui te ajudou o Senhor. Estamos felizes, amém? Então vamos orar, vamos nos conectar a esse trono dele, vamos pedir para que ele venha com todo o poder. Ele vai restaurar a sua alegria. Eu quero dizer para você que ele restaura a alegria, porque ele faz com que você tenha o gozo e o contentamento de saber que ele é o seu Deus e é socorro bem presente em todos os momentos da sua vida. Nós vamos entender o que é realmente voltar à rota certa. Nós vamos entender o que é recalcular a rota na nossa vida. Amém? Eu creio que todos nós sabemos e entendemos um pouquinho o que é recalcular a rota. Eu creio que tem algumas pessoas idosas que não mexem com isso, mas todo mundo que tem um carro moderno hoje não precisa nem mexer, é só tocar um botão ali que o Waze já entra, o GPS já entra, e você diz ali onde você quer ir,
e imediatamente aparece um sim ali e diz assim, é agora, e você aperta o sim, e ele já começa a levar você para aquele lugar, amém? Então você já não manda mais em você, ele já começa a te dirigir, de conduzir você, e com certeza você dá muito trabalho, porque você nunca obedece essa rota correta, amém? Vamos pedir que o Senhor abra o nosso entendimento. Queremos tanto agradecer porque Ele nos deu faculdades mentais sadias. Nós temos uma oxigenação dos depósitos dEle, Ele libera o vento novo a cada segundo em nossas vidas. Então nós temos um fôlego que veio do pulmão de Deus. Então, que Ele possa oxigenar a sua mente, te capacitar e te levar a adentrar nos mistérios celestiais. E hoje você vai se apropriar do verdadeiro caminho, da rota certa da sua vida. Amém? Vamos agradecer a Deus por esse momento, por esse ministério. Agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele preparou, por aquilo que Ele está fazendo neste lugar. E nós queremos declarar também no mundo espiritual que queremos surpreendê-lo com a entrega mais íntima do nosso coração. Pai, nós queremos te agradecer, Pai. Queremos declarar que reconhecemos que é o Senhor que abre os caminhos, é o Senhor que traz a visão, é o Senhor que nos traz entendimento, é o Senhor que nos concede a graça de abrir os olhos e contemplar o sol da justiça e saber que mais um dia o Senhor nos concedeu a graça. Queremos nesse entendimento e nessa sabedoria que vem do Senhor, galgar esses passos e contribuir para que esta obra se cumpra de uma forma gloriosa nesta noite. Pai, a Tua palavra ela é viva, eficaz e operante, e ela pode adentrar no mais profundo da linha divisória do nosso fôlego. Ela pode dividir a nossa alma do espírito, junta e medula, e ela é apta a discernir os pensamentos e propósitos do nosso coração. E nós declaramos que todos os pensamentos e propósitos sejam alinhados com a Tua vontade agora. E que o propósito do Senhor se cumpra em nossas vidas. Pai, nós queremos declarar que dependemos plenamente do Teu Espírito e da luz do Teu entendimento. Queremos declarar que assim como o Senhor é o pão para os filhos, Tu és a novidade nesta noite. Tu tem algo novo para as nossas vidas. O Senhor é a resposta de nossas indagações. O Senhor é a solução das nossas causas. E nós declaramos que o Senhor venha com o Teu novo e nos direcione à posição correta. Pai, nós te pedimos também que o Senhor dê ordem aos Teus anjos a respeito deste lugar, a respeito de cada vida, a respeito de suas famílias, a respeito de tudo que diz respeito a cada uma dessas pessoas, que elas estejam agora guardadas e que a sua casa esteja na fenda da rocha e no esconderijo do Altíssimo, Pai. Nós queremos descansar à sombra de sua onipotência nesta noite. Pai, nós queremos declarar que dependemos do Teu Espírito e declaramos também que levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Entra, Rei da Glória, entra, Rei da Glória, entra, Rei da Glória, entra, Rei da Glória, entra, estabelece Teu trono, reina no nosso meio. Tira deste lugar todo e qualquer espírito de procrastinação, de desânimo, de tristeza, Pai. Nós declaramos agora que seja ativada e que venham alavancar na posição correta, Pai. Nós declaramos agora que o Senhor dê ordem aos Teus anjos, os tangedores, aqueles que vão no mais profundo, que aqueles que vão no escrutínio, Senhor, mais profundo, que eles possam agora, Senhor, auxiliar e conduzir para que as Tuas filhas alcancem o Teu propósito nesta noite. Nós declaramos que o dia que se chama hoje é o dia em que o Senhor vai falar e nos revelar o Teu verdadeiro propósito. E nós já Te louvamos por isso e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Você crê? Glória a Deus. Glória a Deus. Pode se assentar. Quando fala, recalculando a rota, né? O que você pode entender com isso?
recalcular a rota, voltar à posição, não é isso? Então nós entendemos que mesmo que o Waze fica ali, recalculando a rota, nós só fazemos o que queremos. Muitas vezes a gente coloca o GPS para nos conduzir a um lugar onde a gente sabe exatamente como chegar lá. Só que a gente quer que ele nos dirija a um lugar mais fácil, com menos trânsito. Mas tem os dois lados das coisas, porque GPS não tem cabeça e nem tem noção de dia e noite. Então, muitas vezes, nós saímos do trânsito e entramos no tráfico. É muito perigoso. E outras vezes é que esse recalculando a rota fica falando várias vezes. Manda você entrar numa rua e você, não, eu vou aqui direto. Manda novamente você entrar recalculando o cálculo e vai ali quantas vezes são necessárias. Em nenhum momento ele se irrita. Em nenhum momento ele fala assim, você não quer obedecer, eu não vou falar mais. Algum GPS faz isso? Não. Quantas vezes for necessário, ele recalcula a rota. O que você compara com isso? Quantas vezes for necessário, o Espírito Santo está tentando recalcular a rota e te dar a oportunidade. Muitas vezes nos entrega a nossa vontade, nos deixa errar. Quando a gente dá fé, já estamos muito longe do lugar onde queremos ir. Estamos distante do destino. E tudo que ele faz é dizer, recalculando a rota. Recalculando a rota. Existe uma rota. Existe um manual que foi estabelecido nas nossas vidas. Uma rota que é a mais perfeita, que é completa e que é a melhor rota que pode existir nas nossas vidas. Ele diz assim, conheço o seu levantar e o seu deitar, de longe eu penetro os teus pensamentos. Ainda a palavra nem te chegou à boca e eu já conheço todas. E ele fala, se suba aos céus, lá estás, se desce no mais profundo abismo, ainda lá haverei de te guiar. Logo mais ele diz assim, de forma assombrosamente maravilhosa eu te fiz. Antes mesmo de haver um só dia, tinha escrito e determinado todos os seus dias. Ele entreteceu, como nas profundezas. Ele escreveu a sua história, estabeleceu os seus dias, contou os seus passos, esquadrinhou os seus pensamentos. Ele já preparou todas as coisas para que até o último dia você pudesse ter uma rota plena, completa e perfeita na sua vida. Será que nós não precisamos recalcular essa rota? Estamos vivendo a verdadeira e perfeita vontade de Deus para as nossas vidas? Ele diz que não se tira e não se acrescenta. Estabeleceu todos os nossos dias antes mesmo de haver um só dia, conhecendo o nosso levantar, o nosso deitar, esquadrinhando os nossos pensamentos, contando os nossos passos, dirigindo todas as coisas, escrevendo
tudo o que precisávamos. É como uma mãe que prepara o enxoval do seu filhinho. Ele disse que eu bordei o seu enxoval, preparei suas vestimentas e escrevi todos os seus dias, antes mesmo de haver um só dia. O que isso quer dizer? Existe um GPS que te leva à origem. E nós precisamos estar nessa posição e disponível a ser conduzida por esse GPS que está recalculando a nossa rota 24 horas para nos levar à origem. Não uma origem de concepção pela qual carregamos todo o peso de uma frustração, ou muito mesmo pela uma falta de referência, de direção, por causa dos princípios de autoridade que falham em nossas vidas. Ele está falando, eu não estou falando dessa origem de concepção, eu estou falando de uma origem que você retornará. É como eu saio de casa, coloco o lugar onde eu quero ir, mas quando eu chegar lá, eu chego no local, mas eu retorno para minha casa. Ele diz assim, eu quero te levar à origem da eternidade. Você veio da eternidade e voltará. Não é a linha do tempo que vai impedir de que o meu propósito se cumpra em tua vida. Quando ele diz alegrai-vos, outras vezes alegrai-vos, você sabe de onde veio e para onde vai. A linha do tempo vai atrapalhar o processo? Não pode. Não pode. Mas muitas vezes, como fugimos do caminho correto, onde se perdemos na linha do tempo, fazendo os nossos atalhos pessoais, quando nos percebemos, existe aí coisas que precisamos avaliar. Temos combustível para fazer nosso caminho de volta? O retorno que precisamos fazer, temos condições de ir até esse retorno para fazer nosso caminho de volta? E nós sabemos que muito retorno está relacionado com o deserto que vamos enfrentar para voltar à posição. E ele diz, voltai às veredas antigas, reparai o caminho e andai por eles. É tremendo. Nós vimos aqui alguns testemunhos de mulheres desbravadoras, mulheres que venceram uma parte só. Mulheres que escrevem seu testemunho e sua história para que outras mulheres sejam alcançadas. Eu quero te dizer, Deus não lhe dá nada que não seja para o outro. Nada que Deus lhe dá, seja bom ou seja você goste ou não, não é para um fim em si próprio. Sempre é para alcançar o outro. O nosso testemunho não pode ser um trunfo de vitória pessoal, mas ela precisa cumprir um propósito. Ela precisa cumprir o propósito. Ezequias, Deus deu um veredito de morte para ele. E disse a ele que ele arrumasse a casa dele, porque o Senhor ia levá-lo. Nessa época ele devia ter uns 39 anos. E o Senhor deu a ele quanto tempo? 15 anos. Ele ficou vivo para usar o seu testemunho como um trunfo de vitória ou para cumprir o propósito? Ele arrumou a casa dele? Não. Não. Seu filho Manassés foi o pior rei. E tudo que ele tinha construído nesse tempo, o seu filho destruiu. Quando o Senhor nos
leva para um propósito, nós precisamos cumpri-lo. O Senhor nos tira um veredito de morte para um cumprimento de vida. Não é para me usar o meu testemunho como único e não cumprir o propósito pela qual o Senhor me deixou existência, vivo. Talvez você esteja num deserto, passando por uma situação difícil, e que você sabe que vai ter que fazer o seu caminho de volta. Porque o primeiro passo para fazer um caminho de volta está relacionado com uma palavra chamada arrependimento. Só o arrependimento nos leva à posição correta. Muitas vezes nos sentimos injustiçados, machucados, nos sentimos vítima de situações, quando na realidade nos tornamos vilã de uma situação, quando não permitimos que o propósito seja cumprido naquilo. Não há vitória nenhuma na nossa vida, não há restituição nenhuma na nossa vida, se não houver o caminho de volta, de arrependimento. Como é que você pode se colocar dentro disso? Quando nós entendemos o verdadeiro propósito de Deus em nossas vidas, todas nós temos que fazer caminho de volta. Seja qual for a situação que possamos estar vivendo, nós sabemos que precisamos fazer o caminho de volta. Fechar a porta, discernir a legalidade, se posicionar e trazer de volta a restituição pelo tempo da ignorância. Se você está passando por dificuldade no seu casamento, na sua vida financeira, na sua vida pessoal, na sua vida familiar, só existe um propósito. Não é que você tenha a sua família de volta, mas que através de sua vida, toda uma linhagem seja alcançada. Toda uma linhagem, mas você tem que sair da sua posição de vítima e se tornar alguém que volte para a cruz e tome posse do que Deus já lhe deu. E você estabeleça a sua casa como objeto de louvor. Existe uma autoridade com autorização. Existe uma autoridade pelo conhecimento e por estar fundamentada. Mas existe uma autorização dada pela sua posição de arrependimento, fechando as portas e estabelecendo, fazendo o seu papel principal que Deus estabeleceu na sua vida, voltando para essa posição e requerendo a sua casa e os seus filhos. Aí você fala, qual é essa posição? Qual é a sua origem? Para que você veio ao mundo? Existe um propósito. O Senhor não fez um homem para uma mulher. O Senhor fez uma mulher para um homem. Far-lhe-ei uma ajudadora que lhe seja idônea. Então você veio para um cumprimento de um propósito. Não é bom que este homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora que lhe seja idônea. O que quer dizer isso? Você já veio empregada, com carteira assinada, com um patrão chamado Senhor. Está entendendo? Você está entendendo o seu papel? Exerça ele na origem, que você vai ver o lugar que Deus vai te colocar.
Aonde você entrar, o propósito vai se cumprir. O Senhor chamou para edificação e não para sedução. O maior barômetro que mede a moralidade de uma sociedade está relacionada com a conduta e o comportamento de uma mulher. Quando essa mulher, ela se comporta, ela tem uma boa conduta, ela não estabelece só sua casa, mas ela estabelece uma sociedade, segundo o propósito de Deus. Porque aonde uma mulher entrar, o propósito se cumpra, seja no departamento público, seja social, seja familiar, aonde ela entrar, tudo se cumpre. Tudo isso está acontecendo por causa de uma mulher posicionada, estabelecendo o propósito de Deus aqui na terra. Está entendendo? Você não veio para conduzir, você não veio para estar no lugar errado, e nem veio para ser servida, você veio para servir. Está entendendo? Volta para a tua posição. Requer a tua casa na posição. A mulher ganha na posição. A mulher estabelece na posição. Não é olho por olho, dente por dente. Ele fez, eu vou fazer. Saiu da posição. Quando ela não é coroa, ela é podridão para os ossos. Ela mata dentro de casa mesmo, com sua própria boca. Por isso que nós estamos assistindo aí muitos homens mortos dentro de casa. De quem é a culpa? Ou esse homem tem uma má mulher, ou teve uma má mãe. Vamos analisar aí uma situação. Vamos pôr o GPS para recalcular algumas vidas. Vamos lá? Propósito original. Quem falhou? Quem falhou? Diga o homem. Porque a ordem foi dada a ele. Quem seduziu? A mulher. Porque estava fora da posição. Ok? Mas Deus a preservou. Guardou o seu ventre para atuar no plano A, fazendo com que você gerasse o Redentor. Foi imaculada? Não. Pecou? Pecou. Porque jamais poderia nascer no ventre de uma mulher maculada um ser imaculado. Ela foi preservada. Por quê? Para voltar à posição. O Senhor deu a graça, o favor imerecido, para que esta mulher voltasse à posição, esmagando a cabeça da serpente, exercendo sua autoridade, guardando a sua casa, estabelecendo a sua casa como objeto de louvor nessa terra. Qual é a sua posição? Aonde está a sua fonte de alegria? Na resposta de um homem? Na virilidade de um homem? Aonde está a sua alegria? E ele diz, alegrai-vos, mais uma vez alegrai-vos. A sua alegria está em Jesus, o Redentor, que veio para cumprir um propósito e tirar da posição e estabelecer a sua posição, para que a palavra dele se cumprisse. Você veio com um propósito e esse propósito se cumpriria nele. E hoje você pode se levantar e dizer, chega, acabou. Você veio até aqui,
A partir de agora eu volto para a minha rota e vou cumprir o propósito. A coisa mais interessante, mais apaixonante, é quando você leva uma causa para Jesus. E quando a causa que chega a Jesus, ao conhecê-lo, se torna muito pequena diante do Deus que se revela para você. Aí você começa a curtir a dor. Porque se a dor te levou para Jesus e você entendeu quem é Jesus, aquilo ali já é um presente de Deus. Deus não te dá uma cruz sem te falar e revelar o resultado. Por mais pesada, por mais árdua que seja essa cruz, o fim do jogo foi estabelecido. A vitória dele na sua vida. A vitória da cruz do Calvário. Está entendendo? E quando você conhece Ele e discerne o glorioso propósito, você não fica na sua queixa, mas você se sente privilegiado por Ele ter usado quem toca em você, para que você pudesse chegar a Ele. Eu quero dizer, Deus não vai tocar no vizinho, Ele vai tocar em quem te toca. Ele só vai tocar em quem te toca, para que você volte à posição correta. Olha, é espetacular. Vamos dar uma avaliada aqui. O plano falhou lá na mulher. Deus veio, reverteu esse plano, nos deu uma nova oportunidade em Cristo, uma nova e eterna aliança no seu sangue. Amém? Abraão e Sara. O que aconteceu com Abraão e Sara? Deus deu uma promessa para Abraão. Não foi? Abraão obedeceu? Obedeceu? É a mesma coisa do início. Lá no início. Adão obedeceu? Abraão obedeceu? O Senhor deu uma promessa linda para ele. E disse para ele que ele teria um filho com Sara. Só que a mulher, sempre a mulher que quer as coisas no tempo dela, na hora dela e do jeito dela, seja como for, ela quer a resposta do que ela quer. E com certeza ela chegou para Abraão e disse: olha, faz 10 anos que nós recebemos a promessa. Eu estou com 70 e poucos anos, você está com 80 e pouco. Eu já não tenho mais regras. É muito bom que você se deite com a concubina egípcia. E que você possa ela possa gerar um filho para a gente. E Abraão deve ter falado assim: você sabe o que você está falando? E a mulher, quando quer. A mulher é fogo. A mulher consegue tudo o que ela quer. Aleluia. E lá vai ele, né? Fazer o que ela queria. Isso foi bom para ela? Foi bom para ele? Foi bom para nós? E ele abriu uma porta, abriu um legado e comprometeu toda a sua geração. E nos comprometeu também. E aí vem quem? Isaac. É isso? Sara se sente extremamente provocada
porque a mulher é assim, entendeu? Ela quer uma coisa, depois ela se sente ameaçada por aquilo, e ela desfaz aquilo. Com certeza ela deve ter chegado para Abraão e disse: por que você deitou com Agar? Oh, você que me pediu. Porque a mulher é assim. Ela coloca a culpa na serpente. Ela coloca a culpa. Ela procura um culpado. Mas chegou um momento em que ela se sentiu tão provocada, porque a outra provocava ela, que ela foi lá e pediu para ele: manda ela embora. E ele ficou numa situação, porque já tinha um fruto daquele relacionamento, mesmo debaixo da bastardia, debaixo da ilegalidade, mas existia uma semente. Só que o Senhor falou para ele: coloque ela para fora. Mande ela embora. Nesta hora se dividiu. Até hoje, esse fruto do adultério, até hoje, isso trouxe uma divisão do reino. Duas nações, uma lutando contra a outra. E através da desobediência, deu continuidade à esterilidade. Porque Isaac nasceu, casou com Rebeca, Rebeca era estéril. Veja, a continuidade das coisas. Depois vem o quem? Jacó. E dentro de Jacó, da linhagem de Jacó, tinha duas. Não, no ventre de Rebeca, tinha duas nações. Veja. O fruto do adultério gerou um reino dividido de duas nações. O legado de maldição estava sobre ele. E Rebeca gerou duas nações. Eles brigavam dentro do ventre. Já havia briga dentro do ventre. Olha só o quanto essa família saiu da rota. Saiu da posição. Nasce dois filhos, Jacó e Esaú. Dois. Um rouba a posição de primogênito do outro. Sara erra, entrega o marido para outra. Rebeca erra, entrega o filho para a mentira, para o engano. Tira a unção de um e passa para outro. O pai cego. Existe uma cegueira quando não existe um posicionamento correto. Existe uma cegueira quando não existe um sacerdócio com autoridade. Ele foi abençoado com a unção que era do irmão. O irmão se enfurece, a guerra continua, e ele foge daquele lugar, porque o irmão queria matá-lo. Quem provocou isso? Quem permitiu isso? Quem alimentou isso? A mãe, a mulher. Quem gerou essa competição entre os irmãos? A mãe. E o que ela colheu disso? A separação dos irmãos. Jacó sai de casa fugido, porque o irmão queria matar pelo que tinha acontecido.
E ele vai para a casa do tio, um tio Labão, que eu chamo de Lambão, 171. E ali ele se apaixona por quem? Por Raquel. Fica trabalhando para Labão durante 7 anos para ter Raquel. Casa, na hora da lua de mel, tudo escuro. Troca Raquel por Lia. Olha aí. E ele fica furioso. Labão usa os costumes que a filha mais velha tinha que casar primeiro. E ele se propõe a trabalhar mais 7 anos e 1 semana para poder ter Raquel. Lia tem 3 filhos, Rúben, Simeão e Levi. Filhos feitos na amargura, na tristeza, na angústia, porque Jacó rejeitava Lia de todas as formas. Eu já vi na palavra dizer assim que existia muita gente bonita. Davi era lindo, Absalão era bonito. Diziam que várias pessoas eram bonitas. Raquel era linda, mas Lia era fraca de feição. Dizia até que Lia tinha instalação trocada. Era zaroia. Eu imagino como era ele olhar para Raquel linda e para Lia com os olhos trocados. Mas era a mulher dele. E ela teve o primeiro filho, Rúben. O nome do menino era Rúben. E o meu marido me amará. Tive Simeão. E o meu marido me reconhecerá. E teve Levi. Eu terei o meu marido. E nenhum dessa gestação se realizou pela força do nome. Lia gerou 3 filhos, que foi rejeitada a bênção deles, quando Jacó estava à beira da morte. Ele abençoou os outros filhos todos, e não abençoou esses 3 filhos. Esses filhos foram feitos debaixo da amargura, da tristeza, da angústia, da rejeição, do abandono. Imagine o que foi transmitido para eles. Lia resolve olhar para o Senhor. E ela engravida de Judá. A 4ª gravidez, ela olhou para o lugar certo e voltou para a posição correta. Não interessava mais o que Jacó sentia ou deixava de sentir. Não interessava mais o que diziam ou deixavam de dizer. Ela olhou para o Senhor. E ela teve Judá. Aonde foi a descendência de Jesus? A partir desse momento, ela teve a sua última gestação. Se cumpriu o propósito e veio Judá. A partir desse momento, as coisas começaram a se mover. Na hora que ela olhou para o Senhor, na hora que ela começou a adorar o Senhor, na hora que ela começou a alcançar o propósito do Senhor, tudo que estava ao redor se tornou muito pequena e o propósito começou. Ela voltou para a posição correta, ela recalculou a sua rota e voltou para o propósito. E o propósito se cumpriu na sua 4ª geração. A sua
aconteceu? Raquel ficou com ciúme, ficou com inveja. Raquel foi aos pés do Senhor e pediu: dai-me um filho, porque senão eu morro. Dai-me um filho. A partir daquele momento, a partir da bênção do ventre de Lia, Raquel engravida. Quem nasce? José. Pega a chave. O que acontece com José? Filho do grande amor de Jacó. O que acontece com Jacó, com José e os irmãos? Guerra e competição. Os irmãos tramam a morte de José, joga José na cisterna. Quem salva José? Quem era os ismaelitas? A nação de Ismael. Ismael salva José da cisterna e faz com que o propósito de José seja estabelecido. Deus renovou a rota, estabeleceu o propósito, transformou a maldição em bênção. Eu quero dizer que nem tudo está perdido. Deus pode transformar a maldição em bênção. Nossa, quando a gente alcança tudo isso, o Senhor acende uma chama viva em nossos corações. Não interessa de onde vimos, de o que aconteceu na nossa caminhada. Interessa que existe um GPS que tem cabeça e que pensa e que recalcula e não abre mão do propósito original na nossa vida. Ele nos ama, independente dos nossos pecados e dos nossos erros. Ele não compromete o amor dele por aquilo que nós fazemos. Ele não abre mão de nós, ele não desista de nós. Só basta nos voltar à posição correta para que haja restituição do que foi saqueado. Alcança o que Deus tem para você, mulher. Sai dessa posição de dor, de sofrimento e de gemido. Começa a alegrar-se no Senhor. Ame aquilo que está acontecendo para que a glória dele se manifeste em sua vida. Nada acontece sem um propósito de glória. É impossível para você, mas não é impossível para o Pai. Não é impossível para o Pai. Existe uma história, e essa origem não se compromete pelos meios, não se compromete pelos caminhos. Não, existe uma origem e ela precisa se cumprir em sua vida. E quando você se posiciona e começa a estabelecer a sua vida, não fundamentada em sentimentos feridos, como uma mulher ferida e ferina, mas como uma intercessora cheia de compaixão e misericórdia por sua casa, por seu marido, por aquilo que Deus quer alcançar através da sua vida, a seu sentimento de compaixão e misericórdia manifesta o milagre. Sem compaixão e misericórdia, só existe um sentimento chamado presunção. Tudo que fazemos sem amor legítimo, sem compaixão e misericórdia, torna-se atitude de presunção para um reconhecimento de glória pessoal. Está entendendo? Fiz tanto por ele, abri mão de tudo por ele. Abestalhada, porque não foi ele que deu a vida por você, não foi ele que foi para a cruz com você, você não nasceu agarrada com ele, você vai prestar conta sem ele. E casamento só se dá aqui na terra. Agora o seu casamento é eterno. Comece o seu amor. Comece o seu momento de intimidade e romantismo com seu Redentor. Porque isso não terá fim. Isso começa na origem, continua na linha do tempo, se aperfeiçoa na eternidade. Não tem como. Sinta-se completa pela Santíssima Trindade. Você é muito mais do que um órgão.
Você é muito mais do que um instinto. Você é muito mais do que uma concupiscência. O gozo que Deus quer que você tenha não é momentâneo, mas é um gozo eterno no Espírito Santo de Deus. Resgate a sua singularidade, resgate o seu valor e volte para a posição. Volte para a posição. Não tem estrangeira, não tem amante, não tem pinica, não tem nada que fique no lugar quando você toma a sua posição correta. Você é a matriz, e se você não for a matriz, seja sábia e solte o que não é seu. Está entendendo? Porque o tempo é só até que a matriz se posicione. Está entendendo? Deus, Ele preza pela instituição sagrada chamada família. A mais importante instituição para o coração de Deus chama família. Aliança até que a morte o separa. Não aliança fundamentada no que sente, mas aliança fundamentada numa escolha de amar até que a morte o separe. Está entendendo? Eu não amo mais. Vai acabar, tudo cai. Entendeu? Até a maçã virou pera. Pera aqui, cai tudo. Nada vem para ficar, tudo tem seu tempo. Não comprometa a eternidade por uma fase, por um tempo. Você vai se arrepender. Está entendendo? Recalcule sua rota. Em todo relacionamento e em toda a história tem dois lados. Trate do seu lado, que Deus te honra na posição. Refaça seu caminho. Faça seu caminho de volta. Não está dando para ser essa esposa bambambam do pedaço, porque já caiu tudo. Seja, sabe quem? A melhor mãe. A melhor filha do Deus Altíssimo. Coisa mais gostosa na vida é quando a gente sai de uma posição errada e se coloca na posição correta. E começa a desenvolver um relacionamento com o Pai, a ponto de se apaixonar loucamente por Ele, até que nada mais importa. A sua luta, não passa a ser mais uma causa sua. A sua luta passa a ser uma causa de honra, por causa do que Ele preza, por causa daquilo que Ele lhe dá como respaldo para requerer. É uma questão de honra, Ele restaurar a sua vida, restaurar a sua casa, restaurar seu casamento. É uma questão de honra, Ele moldar você no caráter dEle. Está entendendo? Se você foi buscar o Senhor, interessado no que Ele poderia fazer por você e pela sua casa, eu quero te dizer, esquece, porque Ele não dá a honra e a glória dEle a nada. Mas na hora que você descobre um Deus da sua casa, um Deus da sua vida, um Deus do seu casamento, você tem tudo nele. Tudo nele. Abra mão de tudo por Ele, porque Ele lhe dará tudo por Ele. É uma questão de honra Ele restaurar a sua casa, é uma questão de honra Ele restaurar a tua vida, Ele lhe dá autoridade com autorização. Fundamente a sua vida, alicerce a sua vida, prepare uma plataforma para uma edificação de glória. Aonde você está alicerçado? Aonde? Aonde é os seus fundamentos? A palavra diz: se os fundamentos forem abalados, o que pode fazer o justo? Nada. O tolo constrói na areia, mas o sábio constrói na rocha que é Jesus. Pode não ter nada em cima, pode a sua vida estar completamente destruída, mas se existe um alicerce, você vai edificar em cima dessa plataforma que veio dele.
Ele lhe dará uma nova casa. Ele trará o resultado do milagre. Oh, maravilha! Na onde foi que ele manifestou seu primeiro milagre? Numa festa em Caná da Galileia, onde ele foi convidado com sua mãe e todos os seus discípulos. O que acabou nessa festa? O vinho. O que o vinho simboliza, que representa para nós? Alegria. Alegrai-vos no Senhor, alegria. Representa para nós remissão, redenção. O que ele deixou claro? Todo casamento está fadado a perder a alegria, mas se eu for o convidado deste casamento, eu trarei a glória da segunda casa. E o vinho será o melhor. A sua embriaguez não é mais pelo homem, mas é pelo gozo da presença do Espírito de Deus. Olha, cai na real e deixa de bobeira. A palavra não deixou nada claro que mulher tem que amar homem nenhum. Aonde está escrito que mulher tem que amar homem? Ele diz: maridos, amai-vos vossas esposas como parte mais frágil, como seu próprio corpo. Mas quando ele se refere à mulher, ele diz: mulheres, respeitai vossos maridos. A forma que um homem se sente amado é respeitado. Então para de ficar se derretendo e perdendo a vida por causa de homem, porque Deus não te chamou para essa posição. Respeite ele. Respeite ele, mas não morra por ele. Não morra por ele. Só respeite ele. E você vai estar cumprindo o propósito. E na posição, Deus vai estabelecer a sua casa. Refaça o seu caminho. Veja os atalhos que você pegou. Veja o caminho que você pegou. Refaça a sua rota. E volte para a posição. Porque ele diz: voltai à esperança, ó prisioneiros. Porque ainda hoje eu hei de restituir em dobro o que foi saqueado. Mas ele diz: volta para a tua posição. Volta. Volta. Está entendendo, mulheres? Gaia só dói quando você deixa ela crescer. É até bom porque emagrece, mas não mata ninguém. E quanto maior a gaia, quanto mais gaia, mais barulho você pode fazer. Sabe por quê? Você pega essas gaias todas, faz um chofar e adora o seu Deus. Ah, meu Deus, só Jesus. Mas é verdade, sabia? Adore o seu Deus. Adore o seu Deus. E você vai ver o resultado disso. É tremendo, é só uma questão de obediência. Obedeça. Não sacrifique, obedeça. Volte para a posição. Refaça seu caminho com seus filhos. Repare com seus pais. Não existe fundamentos nem alicerce quando você estabeleceu uma união fora dos princípios. Qual é o princípio? Honra pai e mãe para que os teus dias lhe vá bem. Uma coluna. Se você casou sem a bênção dos seus pais, o seu casamento não tem 4 pernas, só tem 3. Os fundamentos estão abalados. Porque quando você honra seu pai e sua mãe, você tem a bênção deles, o que acontece na sua vida?
existe um alicerce de sustentação, existe uma emancipação dos pais e uma união. Tem muita gente que casou e que nem de casa saiu ainda. Tudo errado. Honra. E quando a gente precisa fazer nosso caminho de volta, nós temos que pedir perdão aos nossos pais. Porque muitas vezes estamos colhendo o fruto da desobediência. Porque ninguém pode ser mais sábio e perito para saber quando um filho vai cair no buraco do que um pai e uma mãe. Outra coisa, você casou com a bênção espiritual? Você casou na lei moral e civil? 3 alicerces. Você casou pura? Existe pureza sexual no seu leito? Ele diz, digno de honra é o leito sem pecado. Grande é o mistério. Tem leito que não tem mistério nenhum. Está entendendo? Independente do seu entendimento, independente do que você alcançava, não interessa, se você compromete os princípios, vem a consequência. Agora cabe a cada um de nós, através da luz e do entendimento, fazer nosso caminho de volta. Como fazer o nosso caminho de volta? Pedindo perdão a Deus. Pecamos contra Deus e contra o meu irmão, pecamos primeiro contra Deus. A lei, os princípios e os preceitos são dele. Eu construí sem fundamento a minha casa, e hoje eu estou vivendo a tribulação dos ventos. Ele diz, quando a tempestade vier, se a sua casa não tiver alicerçada nos princípios e na rocha, ela vai cair. Ele diz, não é se vier, quando vier, toda tempestade virá. Sabe, queridos, eu não estou aqui para trazer um peso para você. Eu estou aqui para dizer, ainda dá tempo de fazer seu caminho de volta. Abraão fez seu caminho de volta, mas houve muitas consequências. Jacó fez seu caminho de volta, foi pedir perdão ao irmão, foi tirar os entulhos dos poços que tinham sido feitos pelos seus pais, que os filisteus tinham enterrado. Eu quero te dizer que quem não perdoa, quem adultera, não prospera. Seus poços são entulhados, cessa a sua água, ela não jorra mais. Mas o Senhor te dá a oportunidade de fazer caminho de volta. Não há pecado que não foi perdoado naquela cruz. Não há condenação para aquele que está em Cristo Jesus. Se você faz seu caminho de volta, você tira os entulhos do poço, e aquilo que um dia jorrou, voltará a jorrar de forma transbordante. Sabe o que é isso? Responsabilidade para não permitir que essa iniquidade passe para os seus filhos, e você veja essa repetição na vida deles até a 4ª geração. Eu visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 4ª geração. Mas faço misericórdia até 1000 geração daqueles que me amam e me obedecem. É só recalcular a rota e voltar para a posição. Está entendendo? Querido, melhor não conhecer. Porque tudo aquilo que chega a nós, nos responsabiliza. Você não vai sair daqui sem ter a responsabilidade de responder ao que você está ouvindo. E o Senhor deu a palavra. Quem deu a palavra? Grande era a falange, grande era o exército das mensageiras das boas novas. Reis e reis caíram, mas aquela que está na posição distribui os despojos.
Só distribui os despojos quem ganha a guerra. Determine-se. Deus já te deu ganho na guerra. Davi, quando chegou em Ziclague, encontrou ali todo o seu acampamento, tudo queimado. O que Davi fez? Chorou, 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 até perder as forças. Mas ele perguntou: Senhor, eu perseguo os meus inimigos, será que eu alcançarei? Na hora que ele se posicionou assim, veio uma força do Senhor e diz: levanta-te, Davi, persegue teus inimigos, porque eu te darei eles na tua mão. Vai atrás do que é seu, não abre mão do que Deus já te deu. Vai atrás, porque o Senhor vai te dar o inimigo na tua mão. Levanta-te. Levanta-te. Se até em você houve comprometimento, responsabilize para que através de você, seus filhos sejam benditos e abençoados a partir de agora. Voltai às veredas antigas e reparai o caminho. Refaz a tua rota. Refaz a tua rota. Eu quero te dizer que você pode até estar dizendo: não sei nem como eu vou fazer. Eu quero te dizer que você não vai saber. O que vai determinar a tua vitória é o teu posicionamento. É você refazer o seu caminho, voltar para a posição, santificar, se arrepender e se apropriar da bênção que Deus já estabeleceu, através do arrependimento, através de um coração quebrantado. Tudo o que Ele quer é que você tome um posicionamento e enfregue a cara de Satanás. Sabe o que acontece? Você está na graça operacional. Você saiu da velha aliança, entrou na nova aliança. Na lei você era destruída, sua casa era destruída, sua geração toda era destruída. Na nova aliança, a graça operacional te tira de onde você não conseguia sair. E você começa a exercer posição de governo e de autoridade. Levou cativa ao cativeiro e deu dons aos homens. Tudo que Ele quer te dá dom. A graça operacional dele vai te tirar dessa posição. A graça operacional dele está disponível para você exercer uma autoridade com autorização e estabelecer a sua vida, a sua casa e a sua posição como aquela que veio para estabelecer o propósito aqui na terra, seja na sua casa, na sua linhagem, seja na sua cidade, seja na sua nação. Eu pergunto a você: vamos recalcular a rota? Um dia eu tive que recalcular a rota. Foi difícil, mas o processo foi glorioso. E hoje eu estou aqui falando com vocês, com autoridade e autorização. Alicerçada na verdade, na vontade de Deus, de uma mulher que estabeleceu a sua casa, que tirou seu marido das garras das trevas, que estabeleceu uma cidade, neutralizando tudo que trazia impureza para uma cidade, fazendo fechar tudo aquilo que causava desonra e estabelecendo. Por causa de um posicionamento, chega, a partir de agora eu tomo meu posicionamento e eu não vou permitir mais que a minha casa seja saqueada e que as minhas emoções sejam sabotadas. Eu não sou vítima, eu sou uma guerreira intercessora e eu exerço a minha autoridade e eu declaro que a partir de agora, Satanás, o que você está aprendendo vai soltar. Está entendendo? Você quer isso? Sai do seu lugar.